Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana e a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação. Bom, qual a definição de potenciação? Seja A um número real e N um número natural com N maior ou igual a 2, a potência de base A e expoente N é um número AN, tal que AN é igual a vezes A vezes A, N fatores. Meu Deus, professora, como assim? Vamos lá. Vamos supor, que meu A seja 5 e o meu N seja 4. O que isso significa? Que eu vou ter a multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, né? Um fator de 4 fatores. Então, 5 elevado a 4 nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. Beleza? Mais um exemplo. 2 elevado a 5. Nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Não, no fator, 5 fatores. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Para que a gente usa isso, professora? É uma forma da gente simplificar algumas contas e utilizar como uma técnica algébrica na hora de simplificar algumas expressões. Então, a gente já viu qual é a definição de potenciação de um A elevado a N, é A multiplicado por N mesmo, N fatores, N vezes. E agora a gente vai ver a definição segunda definição de A elevado a menos N. Seja A um número real não nulo e N um número natural com N maior ou igual a 2. A potência de base A e expoente menos N é um número A elevado a menos N, tal que A elevado a menos N é igual. A gente inverte o A, né? Aqui embaixo a gente tinha 1. Então, o menos, ele serve para indicar que a gente está invertendo esse valor. Então, A sobre 1, a gente inverte 1 sobre A. E aí, nosso expoente fica positivo. Esse expoente, ele vai ser tanto para o 1 quanto para o A. Só que a gente vai ver uma propriedade em potenciação em que 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. E A elevado a N. Tá, mas eu quero ver um exemplo disso. Espera aí. Vamos ver esse exemplo aqui. 3 elevado a menos 3. Bom, aqui embaixo eu tenho 1. Então, eu vou inverter esse 3, porque a gente tem um sinal negativo aqui. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3, porque agora eu vou tirar o sinal de negativo, porque eu já fiz a inversão. Então, vamos lá. 1 elevado a 3, 3 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, é igual a 1. 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, quando o expoente é negativo, a gente simplesmente vai inverter o número e depois a gente continua a fazer a nossa conta de potenciação normal. Tá bom, professora, mas e se eu tiver 1 sobre 2 elevado a menos 3? Aqui, né, a gente já tem uma fração, mas percebam que tem esse sinal negativo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Normalmente, fiz a inversão e tirei o sinal negativo. Agora eu posso continuar minha continha. Vou ter 2 elevado a 3, 1 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8.
E 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, que eu não preciso pôr aqui. Tudo bem, pessoal, com esses conceitos? Então, agora a gente vai tentar resolver alguns exercícios. Alguns desses exercícios que eu vou resolver aqui com vocês estão no nosso PDF de exercícios de fixação, que eu vou deixar o link na descrição. E outros são bônus para a gente poder ficar craque aqui na ideia de potenciação. Então, nosso item A, ele tem 2 elevado a 1. Tem uma propriedade, né, uma notação da potenciação em que toda potência de expoente 1 é igual à base. Como assim? Qualquer número, qualquer constante elevado a 1 vai ser igual a ela mesma, porque é como se ela multiplicasse por si, mas só vou ter um fator, então só vou ter ela mesma. Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Tudo bem? 4 elevado a 3. Né? A gente sabe que 4 elevado a 3 vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Agora aqui, né? Até agora a gente falou de números naturais, números racionais, mas não falamos com números negativos, números inteiros. Então, vamos lá. Menos 2 elevado a 4. Toda vez que o expoente for par e ele estiver elevando todo o número, incluindo o sinal dele, nós vamos ter um resultado par. Professor, é verdade? É verdade. Vamos ver. Eu tenho esse número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, em 4 fatores. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Então, vamos lá. Menos com menos, pela propriedade da multiplicação, quando a gente tem sinais iguais, a gente tem um número positivo. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4, mais 4, 4 positivo. Mais 4 vezes menos 2, eu tenho menos 8. Por quê? Porque o 4 é positivo, o menos 2 é negativo. Quando a gente tem multiplicação de números com sinais diferentes, ele fica negativo. Então, eu tenho menos 8. E menos 8 vezes menos 2, dois números com sinal negativo vai ficar positivo. Então, eu vou ter 16. Então, sempre que eu tiver o expoente envolvendo o número inteiro, né, assim em parênteses, quer dizer que ele está o número inteiro e o sinal junto, eu vou ter um número positivo se for expoente par. E se for expoente ímpar, aí eu vou ter um número negativo. Vamos lá, nesse caso da D. Nesse caso da D, esse menos, ele está envolvendo toda essa operação. O expoente, ele não está envolvendo menos, porque ele não está entre parênteses como na C. Ele só está envolvendo o 2. Então, esse sinal de menos, ele vai continuar. Mantém. E o que eu vou ter é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Reparem, eu não tirei o sinal de menos. Eu mantive ele aqui, porque ele vai acompanhar a nossa resposta. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Reparem a diferença. Nesse aqui, o expoente envolvia o número inteiro, né, com sinal, e o nosso número deu positivo, porque quando a gente faz o expoente par de um número negativo, ele dá positivo. E neste caso, ele só envolve o número, ele não envolve o sinal. Então, o sinal da operação se mantém no final, certo? Aqui, menos 2 elevado a 5. Novamente, esse sinal, ele não está sendo envolvido pelo expoente. Então, eu mantenho o sinal aqui. E esse 2 elevado a 5, eu posso escrever, né, assim. Como eu também posso escrever como menos, né, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Nossa, professora, por quê?
Porque eu tenho uma propriedade da potenciação que me diz que se eu tenho uma base igual, bases iguais, multiplicando, e essas bases têm expoentes diferentes, eu posso somar os expoentes. Mas eu só posso fazer isso se essas bases forem iguais e estiverem se multiplicando. Então, ó, se eu fizer 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1, no fim das contas, eu tenho 2, eu mantenho a base, como aqui na propriedade, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 mais 1. 2 elevado a 4, a gente já sabe, é 16. Vezes 2, 32. Tudo bem, pessoal? Aqui na F. Agora sim, eu tenho menos sendo envolvido pelo expoente. E eu tenho um expoente que é ímpar. Então, vamos ver como vai ficar. Eu vou ter menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, menos 2, menos 2. Eu também poderia escrever como menos 2 elevado a 4 vezes menos 2. Mas aqui eu vou fazer passo a passo para vocês conseguirem ver melhor. Menos 2 vezes menos 2, eu vou ter mais 4. Lembra da regrinha de sinal. Mais 4 vezes menos 2, vou ter menos 8. Menos 8 vezes menos 2, eu vou ter mais 16. Mais 16 vezes menos 2, eu vou ter menos 32. Ah, professora, mas esse resultado foi igual a esse? Sim, mas vocês percebem que a operação que a gente concluiu era diferente, certo? Aqui na G, menos 3 elevado a 0. Pessoal, a gente tem uma notação sobre isso, né? Desde que A seja diferente de 0, nós temos que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, menos 3 elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? E aqui, por último, para a gente finalizar essa parte de potenciação, H, eu tenho menos 3 elevado a menos 2. Vocês sabem que quando a gente tem o menos no expoente, quer dizer que a gente tem que inverter. Então, eu vou ter 1 sobre 3. E esse menos aqui, ele se mantém, ele acompanha a nossa fração. Tudo bem? Então, agora a gente tem menos 1/3 elevado a 2, que é a mesma coisa aqui. Menos 1/3 vezes menos 1/3. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. 3 vezes 3, 9, certo? Mesma coisa, eu tenho um número negativo inteiramente envolvido por um expoente. Se o expoente é par, esse número vai resultar num valor positivo. E aqui o último, só para a gente fechar essa primeira parte, menos 3 elevado a menos 2. Pessoal, esse menos, ele não está sendo envolvido pelo expoente, então ele vai ficar do lado de fora da nossa operação. O 3 a gente vai inverter porque a gente tem um expoente negativo. Então, a gente tem 1/3 vezes 1/3, que é ele 2 vezes, certo? Então, o menos, ele acompanha o nosso resultado, porque ele não está envolvido pelo expoente. E nós vamos ter 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Pessoal, eu espero que tenha ajudado. Eu vou dividir de novo essa aula em algumas partes, para que eu possa fazer o máximo de exemplos com vocês e fique o mais claro possível, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários ou chamar.